Queridos irmãos e amigos, queremos nessa ocasião compartilhar com vocês a palavra de Deus, como fazemos habitualmente, mas queremos também apresentar algo que já foi veiculado em outros momentos sobre um sorteio, incluindo um exemplar da palavra de Deus. E eu vou explicar para vocês como é que você pode participar. Aliás, você que já se inscreveu no canal, você já está participando. Mas é necessário que você, como os demais que queiram participar desse sorteio, façam não só a inscrição para o canal, mas também se inscrevam no site da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Não paga nada, é somente participação. E a outra coisa que acrescenta que é a necessidade de você indicar 2 pessoas. Não se preocupe com a indicação. As pessoas poderão participar, se quiserem, com a mesma exigência que eu lhe apresentei. Inscrever-se no canal e inscrever-se na linha no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Nessa hora vamos apresentar para vocês o texto que embasa a mensagem desse momento. Também esqueci de fazer antes, essa mensagem estará sendo apresentada simultaneamente, não somente para quem está me ouvindo nessa hora, mas também para irmãos nossos que estão lá na Transamazônica, na cidade de Altamira. Pastor João Né, sua esposa Edelza e os seus familiares. Eu conheço o pastor João Né desde 1971, quando ele entrou para o Instituto Bíblico Batista da Transamazônica para estudar a Palavra de Deus. E nós temos a alegria de tê-lo como um parceiro de oração e também de cooperação no ministério. Vocês conhecem, que são membros da Igreja Batista do Calvário, conhecem o pastor Geraldo. Cada vez que ele tem ido à Transamazônica para participar de outros projetos dessa natureza, ele tem ficado hospedado na casa do pastor João Né, que recebe com amabilidade e cuida de todos aqueles que vão lá com esse mesmo propósito, de compartilhar a palavra de Deus. Também nós teremos não somente esses, mas teremos também a oportunidade de falar a irmãos nossos que estão lá no Paraguai, em Assunção, trazendo-lhes uma mensagem em espanhol. E também vamos compartilhar essa mesma mensagem para uma tribo de índios Macá, que existe lá em Assunção, na divisa quase com a Argentina. Existe uma parte da tribo dentro do Paraguai, existe uma parte da tribo fora do Paraguai. Para aqueles que participaram conosco, que foram para a missão, trabalhos missionários fora do Brasil, gostaríamos de dizer com pesar que pastor André Chemei, que foi pastor por longo tempo daquela tribo de índios Macá, ele partiu para estar com o Senhor. Mas lá ficaram cristãos autênticos que estão dando prosseguimento à obra. Nós teremos nesse instante a realização deste culto e nós ouviremos a irmã Vilma, estará cantando um hino que tem a ver com essa mensagem que nós estaremos compartilhando com vocês para esse momento. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu
som que vai abrir o encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. 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 Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Como dissemos em outra ocasião, nós teríamos outros estudos bíblicos. E hoje separamos um texto que, de alguma maneira, se harmoniza com a música que acabamos de ouvir, trazida pela irmã Vilma Moço, membro da Igreja Batista do Calvário, e que está nos abençoando com a sua voz, como outros irmãos fizeram e também farão em ocasiões futuras. E ela compartilhou aquilo que é a alegria que tem aquele que vai ver Jesus quando Jesus voltar em sua vinda triunfal. E isso realmente vai ser uma coisa fantástica, extraordinária. Como também foi naquela primeira aparição depois da ressurreição. E quantas pessoas gostariam de ver Jesus depois da ressurreição? Os discípulos que foram ao túmulo só viram os lençóis, não viram mais nada. Mas entre as pessoas que foram ao túmulo estava Maria Madalena. E ela teve um encontro com Jesus ali. Foi um encontro extraordinário. Ela não esperava isso. Ela pensou que Jesus fosse o jardineiro. E ela conversou com Jesus. E então, quando ele conversou com Jesus, algo maravilhoso aconteceu no seu coração, na sua vida. E a projetou como uma das líderes do início do trabalho cristão lá em Jerusalém e depois por todo o mundo. Nós encontramos em João capítulo 20 o texto que queremos ler e dele tirar algumas lições para esta hora. Vemos a partir do verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo.
e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Então, dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, ele, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Foi um momento significativo para Maria. Ela não sabia que iria ter um encontro com Jesus. Tantas pessoas gostariam de ter esse encontro, mas coube a Maria esse encontro. E nesse instante Jesus se apresentou a ela, parecia-lhe que era um jardineiro, mas não era Jesus. E quando ele disse Maria, ela se voltou e ele disse para ele em hebraico Rabone, que quer dizer mestre, muito mais do que mestre. E era uma afirmação de fé que Maria estava dizendo para Jesus: meu mestre, mestre amado, mestre querido. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Ele diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E Maria voltou e teve um encontro com os discípulos, e quando apareceu para eles, falou-lhes aquilo que havia acontecido com ela. O encontro extraordinário com Jesus. Esse encontro com Jesus foi marcante para Maria. Mudou a sua maneira de viver, de trabalhar, de servir ao Mestre, e fez com que ela se tornasse uma líder exponencial dentro da igreja cristã. Para Maria foi extraordinário aquele encontro. Mas para os discípulos que estavam presentes no dia em que Jesus subiu aos céus, também para seus corações estava presente essa mesma alegria de esperar o dia em que Jesus voltasse. É nesse espírito que o hino que ouvimos foi cantado, sonhando em ver a volta de Jesus. A palavra de Deus fala muitas vezes sobre isso. Nós preparamos alguns estudos que daremos mais à frente sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos. E as coisas relacionadas com a volta de Jesus são aguardadas por todos os cristãos para saber o que Jesus irá fazer na sua segunda vinda. E como será glorioso olhar para Jesus, que foi crucificado por nós, ressuscitou dos mortos e vivo está. Nós queremos presenciar esse momento maravilhoso. E aqui, ao ouvirmos a irmã Vilma cantar, nós podemos pensar como será extraordinário esse instante. Porque Jesus vai aparecer de modo glorioso, como apareceu para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam ali, não para nesse daqui que lemos, mas adiante a palavra de Deus fala de um encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus então lhes fala, e então lhes diz que era necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas. E quando eles estavam ali caminhando com Jesus, e Jesus falando que aqueles fatos que aconteceram dele, a palavra de Deus falava de Jesus, que era necessário que essas coisas acontecessem. Mas eles não sabiam que era Jesus. Só quando ele entrou na casa, convidados pelos discípulos, porque era tarde, a estrada poderia estar com malfeitores, talvez feras no meio do caminho, e quando os convidou para que entrasse, houve o momento do partir do pão. E então naquele instante,
os seus olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. Mas naquele mesmo instante Jesus voltou para a glória celestial. E quando ele retornou, ele iria se encontrar com os discípulos lá em Jerusalém. E é nessa hora que os discípulos disseram: puxa, por que não entendemos isso? Porque enquanto ele nos falava o que havia acontecido com ele, nós sentimos o nosso coração aquecido pela palavra de Jesus. E naquele mesmo instante, ignorando todos os perigos da estrada, eles resolveram voltar para Jerusalém e contar aos outros discípulos que eles tinham estado com Jesus depois da ressurreição. Isso foi marcante também para os discípulos lá de Jerusalém, como também para nós cristãos, até o dia de hoje, esperando a volta de Jesus. Como no hino que ouvimos, trazido pela irmã Vilma, é maravilhoso pensar como vai ser a glória do Senhor Jesus ao voltar. Nós temos esse texto para nos desafiar a experimentar esse instante. Os discípulos, quando têm um encontro com Jesus, após a ressurreição, são tomados de uma alegria muito profunda, porque eles viram que todas as promessas que Jesus fez a respeito da sua volta estavam se cumprindo já, enquanto ele estava aqui na terra. Mas não somente isto, eles sentiram e souberam que Jesus estava diferente. Diferente porque ele tinha um corpo que eles a princípio não reconheceram, enquanto caminhava com eles. Mas depois, quando ele se revela, então eles viram a glória de Jesus naquela hora. E Jesus voltou para Jerusalém, onde iria também estar com os discípulos. Mas naquele instante eles disseram entre si: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele no caminho nos explicava que todas essas coisas eram necessárias que acontecessem, para que ele pudesse ser o Redentor, o Salvador do mundo. E de todos aqueles discípulos que lá estavam. Foi maravilhoso pensar isso. Eu fico pensando como será maravilhoso o dia em que Jesus há de voltar. O dia em que nós o veremos como ele também nos conhece. Eu não sei como é que é Jesus, fisicamente, era naquele tempo. Nós sabemos que ele virá num corpo extraordinário, cheio de glória. Mas uma coisa nós podemos sentir, é que esse encontro com Jesus vai produzir em nós não medo, e sim alegria. Há muitos que sentirão medo, porque não andaram segundo a palavra de Deus, maltrataram os seus irmãos, maltrataram aqueles que estavam andando com ele, e andando com eles, e então fizeram aquilo que não é o que a palavra de Deus diz. E eles então terão essa reprimenda da parte de Jesus. Mas nós não teremos essa reprimenda sim. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E essa bênção nós temos de Jesus através da leitura da palavra de Deus. Algumas vezes podemos estar sendo interrompidos pela latido dos cachorros, porque aqui que estamos reunidos não é um estúdio tão especial assim. Nós estamos dentro da casa do pastor Marcelo e estamos aqui em um lugar que separamos para esse momento. Mas nem sempre os cachorros entendem isso. Não entendem e abrem a boca na hora errada. Não tem problema. Agora parece que estão mais calmos. Então nós vamos prosseguir. Então gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento extraordinário que a Maria Madalena teve com Jesus, e os discípulos tiveram com Jesus também, e você também vai ter, quando tendo crido em Jesus Cristo e andado na sua palavra, na sua fé, quando chegar o momento do encontro triunfal com Jesus. Que Deus o abençoe, e você seja abençoado por Jesus de uma maneira maravilhosa, não somente nesta ocasião, mas também sempre. E que você possa sentir toda a alegria da presença de Jesus em sua vida, no seu coração, nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, em tudo e por tudo. Abençoados por Deus. Abençoados por Deus de maneira que vocês sejam
uma bênção para outras pessoas e também sejam bênção para aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria de dizer-lhes que estaremos orando nesta hora pela sua vida. E orando nesse instante, queremos agradecer a sua atenção nesta hora. E ainda que estejamos aqui com algumas ovelhinhas que estão latindo, não temos as ovelhinhas que viram Jesus no dia do seu nascimento, ou que estavam lá, mas nós estamos aqui cercados por animais que não entendem e que não aprendem a ficar quietinhos. Então, nesta hora, vamos orar pela sua vida. Eu não sei quais são os seus problemas, mas sei uma coisa: todos nós temos problemas. E só existe uma solução para nós: é crer em Jesus, é confiar nele e receber dele a bênção para a vida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós estamos nesse instante na tua presença para te agradecer pela tua palavra que lemos e pensamos sobre aquele momento extraordinário da volta de Jesus. Ali, na leitura que fizemos, ele estava saindo do túmulo para ser visto por Maria Madalena com seu corpo já glorificado, o seu corpo transformado. E ele nos prometeu em sua palavra que um dia ele voltará. E um dia nós iremos ter a alegria de vê-lo face a face, como no hino que a irmã Vilma cantou há pouco. E o momento de ver a Jesus face a face é um momento extraordinário para nós. Nós temos a alegria de pensar nesse poder de Jesus, nessa transformação que Jesus passou e que ele oferece a todos aqueles que nele confiam. Todos aqueles que confiam em Jesus, creem nele, seguem os seus passos, um dia experimentarão a morte, se Jesus não voltar antes. Mas se voltar antes, você vai ter o seu corpo transformado para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Também nós, os que estivermos vivos, teremos esse privilégio. Mas aqueles que morreram antes da volta de Jesus serão ressuscitados e estarão com Jesus para sempre. Eu convido a crer em Jesus, nesta hora, entregar a sua vida a Ele e experimentar o poder de Deus na sua vida. E pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando a nossa palavra, que ao princípio desse estudo anunciamos, vamos dar algumas noções a respeito do concurso. E também é a oportunidade para aqueles irmãos que mencionamos, que estão lá no Paraguai, são paraguaios, eu vou ter que falar com eles em espanhol. Se você quiser ficar comigo para esse momento do compartilhamento desse texto ou de outro texto da Palavra de Deus para eles, poderá ficar. Não há problema, tá? A mesma proposta que eu estarei fazendo a eles, estou fazendo para vocês também. Eles terão que se inscrever no canal, terão que se inscrever também no site da Sociedade Bíblica do Brasil, e terão que convidar 2 pessoas, terão que dar o nome de 2 pessoas para que elas se inscrevam também. E indicar somente não vai valer nada, a não ser a indicação do seu nome para que nós oremos. Mas se elas se inscreverem no canal, elas também poderão participar do concurso, sem pagar nada. Tá? 0800. Então, para você, né, para os irmãos paraguaios, isso não vai funcionar muito bem, não. Quem não sabe o que é 0800. Mas digo assim, não paga nada. Você pode participar, ainda pode abençoar outros, se por acaso eles forem eleitos. Não ficaremos somente nesse concurso, teremos outros. Mas para esse concurso já temos a Bíblia. Alguém doou a Bíblia para que nós pudéssemos sortear. Eu ainda não vi a Bíblia, mas eu tive a informação e esse irmão falou que virá. E nós teremos a participação em outras ocasiões, conosco, a participação do pastor que estará entre nós compartilhando também a Palavra de Deus e fazendo referência, porque também ele trabalha lá na Sociedade Bíblica. E nós o convidamos, porque a Igreja Batista do Calvário também o conhece. Ele é filho da nossa irmã Marta, e também filho do Everaldo, que recentemente faleceu.
Mas nós estamos orando por eles e esperando que eles sejam abençoados. E esta hora nós queremos orar pela todos aqueles que vão participar. Não estaremos fazendo a oração nessa hora, mas digo assim, gostaria de dizer que eu estou orando por vocês, para que sejam bem-sucedidos. E nesse momento queremos anunciar o que vai ser feito, mais ou menos. Vocês vão receber isso por escrito, tudo, estando no canal. E a sua inscrição é fundamental. Sem estar inscrito no canal, você não vai poder participar. Mas estando inscrito no canal, você se inscreve também na Sociedade Bíblica do Brasil. E indica 2 pessoas para participarem, juntamente com você, se eles quiserem desse concurso. Não tem que fazer nada mais do que inscrever-se lá. Tá? Mas também queremos dizer que a pessoa pode indicar 2 ou mais pessoas. Esses 2 ou mais pessoas também poderão inscrever-se para participar do sorteio. É muito precioso isso. Eu acho que vocês não encontraram isso em lugar nenhum. Acho que é só privilégio nosso lançar esse concurso. Mas, sem dúvida, para aqueles que doarem as Bíblias, vai haver um custo. A Bíblia não será doada pela Sociedade Bíblica. Penso eu, assim, de repente pode ser que eles até doem, né? Mas não custa nada a gente deixar isso no meio do caminho, para que eles saibam que nós estamos aguardando um preço especial, mas não será cobrado de vocês. Vocês ganharão a Bíblia. Terá que ser sorteado. Nós vamos saber o número de vocês e daremos divulgação disto, e é um momento em que faremos o sorteio e você então será contemplado. Mas não exclui a possibilidade de você querer comprar aquela Bíblia ou outra qualquer da Sociedade Bíblica. Tá? Também gostaríamos de dizer que mesmo procedimento nós estaremos fazendo com os nossos irmãos lá de Altamira, no Pará. E eles também, que quiserem se inscrever, terão a mesma consideração. Possivelmente eles ficarão incluídos no grupo daqui do Rio. Ou, se nós vamos ter um grande público lá, então eles farão um grupo à parte. Mas aí teremos que ter uma Bíblia à parte para eles. Né? Mas teremos também a oportunidade de fazer isso com os irmãos lá da tribo Macá. Só que para a tribo Macá existe uma situação. Eles não falam a nossa língua. Eles falam espanhol. Eles falam o idioma Macá. E eles têm uma espécie de Novo Testamento preparado pelo pastor André Chemei, que foi cacique da tribo. E ele então tem esse Novo Testamento, vamos dizer, no idioma Macá. Eu tenho o PDF desse Novo Testamento. E eu vou disponibilizar o PDF para eles, que quiserem obter. Eu sei que muitos dos integrantes daquela tribo não têm conhecimento da leitura, têm dificuldade para ler até o próprio idioma Macá. Mas nós estamos pensando em alcançá-los de alguma maneira e ter o apoio de alguns irmãos lá do Paraguai para levar-lhes um evangelho copiado ou o próprio PDF, nós faremos pela internet, para que eles tenham esse privilégio. Não sabemos como vai acontecer, mas os índios Macá poderão ouvir a palavra de Deus em espanhol. Eu estarei pregando em espanhol para eles. Oportunamente, não agora, mas em outra ocasião. Tá? Eu estou pensando como é que nós vamos fazer. Pode ser numa ocasião, sem ser com este momento que estamos aqui com vocês, poderá ser uma outra ocasião, e eu estarei compartilhando com todos. Deus abençoe suas vidas e que Deus esteja cada momento trazendo a vocês a mesma alegria que tiveram tanto aquela mulher, Maria Madalena, como também os 2 discípulos no caminho de Emaús. A alegria de ver Jesus, a alegria de estar com Jesus. Na sua volta e também durante a sua peregrinação aqui. Com os problemas que você enfrenta, sabendo que você não está sozinho quando enfrenta os problemas. Jesus está contigo. E Ele te dará vitória, sem dúvida nenhuma. Deus te abençoe. A nossa oração nesse momento.